E aí, senhores, não perdendo a temática do que está acontecendo lá no Instagram. Se você não me segue nas redes sociais, fica aqui o meu Instagram, @NOR084, e o outro é o @Combate Moderno. Lá naquele no Instagram, eu estou fazendo uma série de vídeos para reorganizar tudo e deixar tudo daquela forma que didática, né? Para que todo mundo consiga de fato compreender aquilo que a gente vem martelando, tentando martelar na cabeça das pessoas. Lá eu postei hoje sobre o triângulo do crime, que é intenção, oportunidade e habilidade, né? São as arestas. E aí eu quero chamar a atenção a primeira coisa, que é a intenção. É a base de toda a criminologia, de toda a parte criminal. Se o indivíduo tiver a intenção, aquela coisa amarga do seu coração, e quiser realmente fazer alguma coisa, ele vai constantemente procurar um alvo, constantemente analisar tudo que ele está querendo fazer. E aí vem depois a janela de oportunidade, que isso aí requer um estudo gigante sobre janela de oportunidade, e a habilidade suficiente para fazer aquilo. Dentre todas essas três, a única coisa que você pode fazer é a habilidade. Dentro do combate moderno, nós estudamos tudo que é contemporâneo, desde a criminologia até as lutas e os combates no geral. Então, a única coisa desse triângulo do crime que você pode fazer é colocar na cabeça, mesmo que você não tenha a habilidade suficiente, que o indivíduo que pretende lhe atacar não tem habilidade suficiente para ir contra você. É essa a questão que a habilidade fez. O que acontece? O indivíduo passa por você e ele tem a intenção de fazer o mal. E fazer o mal com você, com sua família, com seu local de trabalho, com sua casa. Ele tem a intenção. E aí ele vai olhar e vai dizer, consigo ou não consigo? E aí nesse olhar do não consigo ou não consigo está a habilidade dele. Ele olha para dentro de si e identifica se ele tem habilidade suficiente para fazer tal coisa. Só que ele olha, antes de olhar para si, ele faz aquela magnífica comparação. Olha o indivíduo da qual ele está intencionado, né? E aí ele define se ele tem habilidade suficiente para fazer tal coisa. Se ele corre mais, se ele consegue pegar, se ele consegue acionar o mal da qual ele pretende fazer, né? Seja furtar, seja bater, seja estuprar. Então ele tem que identificar isso. E esse do triângulo, a única coisa que você pode realmente, de fato, fazer é dar o entender para aquele indivíduo que ele não vai conseguir. Seja você num tamanho maior, numa velocidade maior, num nível de maldade refletida maior. E aí o que eu quero dizer com isso? Você está olhando o cara, geralmente, né? Frequentemente, né? Um cara magrinho, esguio, e ele tem uma ferramenta. Se ele perceber na visualização dele que você tem poder de igualdade, já quebrou uma aresta do triângulo. Ele não vai fazer. Se ele sabe que ele pode correr risco, que é o que ele não quer, por isso que ele analisa a habilidade e a oportunidade, ele não vai tentar nada contra você. E aí o que acontece? Você vai, se isso é a única coisa que você pode fazer para combater aquela coisa, aquela atitude, né, do criminoso, você vai pelo menos dizer, poxa, sou mais forte, sou mais rápido, sou mais habilidoso. E aí a única coisa que você pode fazer é treinar.
Você vai treinar o suficiente para demonstrar que aqui não dá certo. Ou você vai ter coisas o suficiente para mostrar para ele que ali não vai dar certo. Se ele vier, vai dar merda. Então é sobre isso que trata a ciência do combate. Você tira as ferramentas de jogo e já faz uma demonstração psicológica. Você tira toda a ferramenta. Você não precisa da faca, você não precisa da espingarda, você não precisa da pistola. Você precisa entender que a sua postura, certo? A sua posicionamento, a sua atenção a tudo aquilo que você está fazendo, que está em torno, vai fazer com que ele entenda que você tem mais propensão vou dizer, eu vou botar refletir, mas não é refletir, é se você revidar aquela agressão. Se ele percebe isso, ele vai desistir. É a única coisa de triângulo, porque da janela de oportunidade, né? Ele vai dizer, não, é agora, não é agora, e ele vai analisar isso na hora, tipo assim, no momento, né? Naquele exato minuto. Só que quando ele está vendo isso, que é a terceira fase, que é a janela de oportunidade, ele já tem analisado se ele tem habilidade suficiente. Então, para não formar o triângulo que ele vai cometer o crime, você tem que quebrar uma das janelas. Então, se ele vai olhar para você e vai definir se ele tem habilidade suficiente ou não, e não tendo, pode tentar numa oportunidade que for que ele não vai tentar. Ele pode até ter oportunidade, mas se ele vê que ele não vai ter habilidade suficiente para enfrentar você, para resistir àquela coisa, cara, ele não vai tentar. Ele não vai tentar. E é justamente sobre isso que você tem que se manter treinado, se manter treinando, sabe? Seja todas as esferas. Seja faca, seja pistola, seja chão, seja em pé e seja bastão, né? Elementos de compensação que estejam ao seu redor, armas improvisadas ou o que for. Então você mantendo esse estudo constante, toda vez que você estiver andando na rua, você vai ser visto como uma pessoa que está preparada. Você vai ter porte físico, atenção. E se você identificar um possível inimigo, você vai ter o olhar para ele e ele vai perceber. Ele me notou, ele me marcou. E aí ele já inibe essa possibilidade dele tentar alguma coisa contra você. Era isso, meus amigos. Forte abraço a todos. Se mantenham treinados. Vamos lá, vamos para frente. Deus nos abençoe. Até a próxima.